Boa tarde, senhor presidente, a todos os colegas, as pessoas que estão chegando aqui no plenário, dizer aí do nosso respeito e do nosso compromisso com a PEC 5, que vocês vêm aqui para discutir conosco. Já manifestamos a nossa intenção de votar favoravelmente ao pleito de vocês, então, nós vamos, no momento oportuno, quando vier para a ordem do dia, nos manifestarmos sobre a importância dessa PEC. E agora, o que me traz aqui neste momento é um assunto que tem deixado a sociedade brasileira bastante preocupada. E eu digo isso porque criou-se um instrumento, o Instituto da Delação Premiada no nosso país, e isso agora virou uma situação extremamente preocupante. E eu digo isso por quê? Porque eu tive acesso a um artigo escrito por um membro do Ministério Público Federal, o promotor Eugênio Aragão, onde ele faz, senhor presidente, inúmeras considerações sobre o que está significando hoje essa questão dos acordos de delação premiada e da delação premiada propriamente dita. Só para a gente ter uma ideia, todo o processo da Lava Jato ele foi iniciado pela prisão do Youssef, do Alberto Youssef, que acabou, aí dentro do processo da Lava Jato, confessando vários crimes e teria, então, uma pena de aproximadamente 121 anos de reclusão. Conclusão, passaria o resto da sua vida na cadeia. O que aconteceu? Após a delação do Youssef, ele vai cumprir tão somente 3 anos de prisão domiciliar. De 121 anos de prisão, ele passa a cumprir nababescamente, ou seja, na sua casa, na sua piscina, com a sua família, 3 anos de prisão domiciliar. Isso tem sido a retórica constante das famosas delações premiadas. Eu não digo, de forma alguma, que não seja importante que aqueles que cometeram crimes respondam por eles. Mas a situação que nós estamos vivendo, e a situação é relatada nesse artigo escrito pelo Eugênio Aragão, que diz o seguinte, em relação à delação, entre aspas, porque, na verdade, está se verificando que essa delação ela está contaminada, ela está eivada de vários vícios, né? Ela é fraudulenta, pelo que se tem informação, ela é objeto de fraude processual e de falsificação de prova. Por que a gente diz isso? O ex-ministro da Justiça e membro do Ministério Público Federal desde 1987, Eugênio Aragão, diz o seguinte, que os delatores eles dizem exatamente aquilo que o pessoal da Lava Jato, os procuradores da Lava Jato, querem que as pessoas digam. Que precisaríamos ter um marco normativo da atuação do Ministério Público, porque hoje o Ministério Público está se sentindo, infelizmente, alguns membros do Ministério Público, acima da lei, acima da Constituição. Oxalá a gente possa até pensar que alguns se sentem acima de Deus. Eu quero relatar aqui o que disse o Eugênio Aragão, em relação ao depoimento da Mônica Moura e do senhor João Santana. Ele diz assim, o que mais espanta é que quando João Santana e Mônica foram presos, eles deixaram muito claro que, à época, eles não tinham absolutamente nada contra a presidenta Dilma. Eu anotei, inclusive, uma fala do João Santana. Ele disse, nunca veio um alerta de quem quer que fosse, de alguém do governo, dizendo, olha, saiu o decreto de prisão. Nós sabemos pela notícia da imprensa. Porém,
agora, a senhora Mônica Moura cria, quando ela estava fora do país, no dia 22 de fevereiro, ela diz que tinha um e-mail com o qual ela se comunicava com a presidenta Dilma, ela coloca um rascunho, que pode, todos nós sabemos, feito no Word, que é perfeitamente possível de ser mexido, manipulado, como sendo um e-mail que sequer foi enviado, né, porque não consta o envio dele, como sendo uma prova de que ela teria dialogado na perspectiva de sua prisão com a presidenta Dilma, quando faz o seguinte comentário, dizendo que ela ia visitar... Aqui, olha. Vamos visitar nosso amigo querido amanhã. Espero não ter nenhum espetáculo nos esperando. Acho que pode nos ajudar nisso, né? Essa é a prova de uma delação premiada, né? De uma falsificadora, de uma criminosa que comete crime de falso testemunho, de adulteração de prova, de fraude processual, e que está sendo aceita. Assim que a Mônica e o João assinaram o acordo de delação, imediatamente após, dias após, eles foram liberados do Guantánamo curitibano, eles saíram em liberdade e vão gozar aí a sua liberdade numa bela residência do estado da Bahia. E aí não se tem critério algum para que essas delações premiadas sejam, de fato, provas robustas, provas consistentes de que alguém tenha cometido crime. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque provas, elas são necessárias e importantes. E a gente defende que elas sejam trazidas para o bojo do processo, para que elas sejam, de fato, utilizadas no sentido da incriminação daqueles que, de fato, cometeram crimes. Porém, isso virou uma moda muito perigosa, porque agora falsifica-se provas, cria-se histórias nebulosas, e todo mundo sabe que marqueteiros têm uma inteligência muito interessante, uma inteligência muito fértil, uma inteligência muito criativa. Então, a senhora Mônica Moura, ela traz essa informação, né, que é aceita como prova robusta. Ela traz uma informação que foi desmentida pelo Google, né, dizendo que esse e-mail, essa conta de e-mail, ela só foi criada no dia 22 de fevereiro. A senhora Mônica foi presa dia 23 de fevereiro. Todos nós assistimos à prisão da senhora Mônica. E mais, o registro, olha só, o registro desse e-mail no cartório foi feito por um rapaz que é estagiário de um promotor, de um procurador da Lava Jato, que hoje, coincidentemente, mas que coincidência, meu Deus do céu, esse promotor o advogado de defesa é irmão do promotor da Lava Jato. Então, assim, há muita história estranha nessa conversa desses dois publicitários. E quem foi que aceitou essa delação foi o ministro, foi o juiz Sérgio Moro, e que considerou que ela era plausível, e foi, inclusive, essa delação que proporcionou ao casal João Santana a liberdade que eles gozam no dia de hoje, certo? Um emaranhado de mentiras, um emaranhado de provas contestadas pelo Google, contestadas pela própria presidenta Dilma, contestadas pelo contexto inteiro da história, que nada bate com nada. Aí, o advogado que coordenou essa delação é o irmão do procurador da Lava Jato, o irmão do Diogo. E
a gente vive aí um momento muito grave no sistema jurídico do nosso país. Se não bastasse isso, nós estamos vendo a instituição judiciário ser desmascaradas a cada momento. A gente está vendo os nossos ministros do Supremo Tribunal Federal fazerem uma porcalhada atrás da outra, e a confiança que eles tinham na sociedade, que nós tínhamos, que a sociedade tinha no Supremo Tribunal Federal, vai para o ralo, porque hoje o Supremo Tribunal Federal não goza de crédito da sociedade brasileira. Por quê? Porque não só esse instituto da delação premiada, como uma série de situações que foram legitimadas, mesmo contra a Constituição, mesmo contra o sistema legal brasileiro, mesmo contra as normas que regem a sociedade brasileira, eles deram decisões, eles emitiram sentenças, emitiram acórdãos no sentido de desmoralizar o Judiciário e o nosso Ministério Público. É uma pena que nós estejamos vivendo essa crise institucional, essa crise de descrédito no sistema político e no sistema judicial brasileiro. Muito obrigada.